O nosso comentarista e aniversariante Ricardo Couto aqui conosco. Couto, vamos então começar pelo lado bom, a notícia boa, né? Você sempre tem lembrado aí a respeito do desemprego e agora a coisa deu uma virada. Você tem razão, Heródoto. Essa é a melhor notícia do ano. Tá? Depois a gente fala de política, Ok. que não tem coisas boas. Só para pegar um gancho. Da economia, eu acho fantástico isso. Não é um exagero de novos empregos, mas são 35 mil novas vagas. É a primeira vez desde 2015 que as contratações superam as demissões. Era isso que todo mundo esperava. Isso é para ser comemorado ou não? Claro. Claro, essa é a melhor notícia do ano. Num país que tem 13 milhões de desempregados, isso mostra o seguinte: primeiro, que o desemprego parou de crescer. E segundo, que começaram a criar emprego. Isso tem um efeito multiplicador, porque inspira as pessoas. Quando você só fala de coisa ruim, que está tudo piorando, estão mandando gente embora, não sei o quê, quem é que vai investir? Quando começam a contratar, isso pode estimular também outras empresas e tal, outros investidores, de que as coisas podem sim melhorar. Esse é o primeiro sinal concreto. Porque quando você fala em juros e risco Brasil, é uma linguagem assim, muito distante do dia a dia das pessoas. Mas emprego é a coisa mais importante que existe para as famílias brasileiras. Por isso que, para mim, é a melhor notícia do ano. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora virar a página. Teve mais algum vazamento hoje de nomes da lista do Janot? Olha, Heródoto, a notícia é que não houve vazamento hoje. Porque desde que essa lista foi enviada... Geralmente o não é notícia, mas nesse caso é. Porque desde que foi enviada a lista anteontem para o Fachin, no Supremo Tribunal Federal, não parou de ter vazamento. Só o próprio ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, é que acho que não viu a lista ainda. E pelas últimas informações, ainda não chegou até ele. Quer dizer, a imprensa já teve acesso, porque vazaram um monte de nomes aí, né? Mas o Fachin não. E pelas informações, ele só vai receber a lista que tem 107 nomes. 107 nomes. A partir de segunda-feira. Tá. Agora, me surpreendeu, ontem teve o nosso companheiro aqui, Irlanda. Eu vi. E até perguntei, escuta, mas não vi o nome do Alckmin lá. Esse é estranho. E ontem nós não vimos mesmo. E hoje nós fomos surpreendidos com o nome dele já. Ele está na lista vazando também. Aí em algum lugar. Mas está discretamente na lista. Discretamente? Discretamente, e as pessoas não comentam. É curioso isso. Quando saiu o primeiro vazamento, puseram nas manchetes, né? Todos os nomes lá, Lula, Dilma, Aécio, Serra... O Alckmin apareceu. Aí, discretamente, ontem, apareceu o nome dele, mas não se comentou. Você pega os jornais de hoje, está escondido ali em algum lugar, não tem comentários para falar sobre isso. E ele tem o mesmo peso, eu acho, que outros governadores e ex-governadores que estão... Hoje falamos de 4 governadores, eu creio. Tem o Tião Viana do Acre, do PT. Pezão, Alckmin, Beto Richa. Isso. Eram 4, me parece. Sim, o filho do Renan. Agora, o que não dá para entender, o filho do Renan também, o que não dá para entender, o Nirlan tocou nisso ontem, esses vazamentos. Como é que pode, entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, que deve ter 2 quilômetros de distância, tudo ali, um do lado do outro em Brasília, como é que acontece isso? Não está num cofre forte, na sala-cofre do Supremo? Como é que pode acontecer? De onde vazou isso? Isso não tem que ser investigado também? Primeiro que eu sou contra o sigilo. Isso tudo tem que ser divulgado no primeiro dia, até para evitar os vazamentos, né? Agora, já que tem sigilo, tem que respeitar. Como é que pode? E aqui tudo vira normal, sabe? Ninguém fala mais disso. É que o impacto na opinião pública de tal ordem, né? Quer dizer, que você está correto. Se está sob sigilo, está sob sigilo. Tem que respeitar a lei. Né? O ideal seria que fosse aberto. Mas agora, é que você vaza. Mas o impacto disso é de tal ordem que a gente acaba esquecendo e olhando para os impactados. Agora, eu tenho uma informação aqui que não é boa. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgado pela BBC Brasil. A BBC Brasil faz um trabalho belíssimo. Muito bom. Que muitas vezes fura a nossa imprensa. Muito bom. Né? Para você ter uma ideia, que todo esse barulho que está sendo feito, daqui a pouco não se fala mais no assunto, porque isso vai demorar muito. Eu até escrevi ontem no blog que vai demorar tanto que talvez eu não veja o final dessa história, a minha geração não vai ver. Porque nas ações penais que foram julgadas nos últimos anos pelo Supremo, levaram em média 5 anos e meio para chegar a julgamento. O caso do Mensalão, que você lembra bem, todos lembram,
Levou 7 anos para chegar a julgamento. Aí, fazendo as contas, é o seguinte, todo mundo está falando agora quem pode ser candidato ou não em 2018 por causa dessas ações. Não vai mexer com a eleição de 2018, porque por essa média aqui, só depois da eleição de 2022... Mas não há um risco de prescrever as acusações? Não, há risco, claro que há. Hoje mesmo, o mesmo Edson Fachin, né, ele mandou arquivar uma ação contra o Aécio Neves, né, que na época era deputado federal, foi denunciado pelo Sérgio Machado. É uma história, para você ter uma ideia de como funcionam as coisas, que aconteceu entre 98 e 2000. Quer dizer, 18 anos atrás, 19 anos atrás. É um rachuncho da bancada do PSDB, 50 deputados, parlamentares e tal, que dividiram uma bolada de 7 milhões de dinheiro ilícito. Isso rolou entre o Supremo, a Procuradoria, e vai, e volta e tal. E hoje o ministro Fachin resolveu arquivar por prescrição. E isso é o que mais acontece, como mostra o mesmo ruim, estudo. né? Claro. É ruim, claro. porque a gente não fica sabendo se o cidadão é culpado ou inocente. Exatamente. Nós não estamos pré-julgando ninguém. A gente quer ver o resultado do processo. E isso é ruim também para aqueles que foram citados, que não sejam julgados logo, você saber se é inocente ou culpado. Lógico. Porque já fica com o filme queimado. Por isso que todo mundo quer esconder, né? Para a próxima eleição, para outra eleição, 2000, seja quando for, tantas vezes citados. Né? O caso do próprio Aécio Neves, ele já foi citado, delatado tantas vezes, né? Que fica difícil o cara ficar se explicando toda hora. Eu vi agora uma entrevista do governador Geraldo Alckmin na rádio CBN. Ele ficou constrangido quando perguntaram isso para ele, aí citou lições que ele recebeu do pai dele para dizer que ele é honesto. Ninguém discute a honestidade pessoal dele. Entendo. Sabe, o problema é das campanhas políticas. Como é que esse dinheiro chega, como é que é utilizado, e aí e todo esse esquema de corrupção que está aí, que pega, que nós vimos até agora, praticamente todos os grandes caciques políticos do país e todos os grandes partidos. Ok. Comentarista Ricardo Couto aqui conosco. Couto, a gente mostrou aí, né, explicando para as pessoas o que é um voto em lista. Né? E ficou bem ali o quadro, porque a pessoa entendeu, bom, se votar o primeiro, dá para eleger, vai o primeiro só, se tiver mais votos, vai o segundo e assim sucessivamente. É o que é mais grave nessa história, estão tentando de novo. A primeira vez que se falou nisso foi em 2005, quando estourou o caso do Mensalão. Que o PT queria adotar o voto em lista, que é uma condição sine qua non para ter financiamento público de campanha. O que o partido queria naquela época, o partido que estava no governo, é mostrar que o sistema político é que estava apodrecido, que o problema não era só do partido, do PT, mas do sistema político. Aí detonaram com a proposta. Eu lembro. Né? Agora, em nova crise política, novas denúncias, Lava Jato, voltou isso aí. Sempre que há uma crise política, querem uma reforma política. O problema é o sistema está podre. É para jogar um pouco de areia no olho do pessoal. Exatamente. Nosso. Nesse caso do voto em lista, tem um agravante aí. Isso acaba com a renovação política. Só cacique? Os caciques estão todos queimados. Os caciques vão estar tudo em cima. Estão todos queimados, estão todos na Lava Jato. Os grandes partidos estão queimados. Né? Então é um jeito de sobrevivência deles. Porque você vai votar no cara sem saber que você está votando nele. Ele está na lista lá, com outros 40, 50, 100. Então, impedir a renovação política é a primeira coisa. A segunda é dar uma importância, um peso ainda maior para os grandes caciques, os presidentes dos partidos, né? Eles vão ter tudo na mão. Quer dizer, aí não há nenhuma chance de que tudo isso que estão fazendo aí de Lava Jato, denúncia, corrupção, de que isso mude o sistema político, a vida política no país. É uma tremenda hipocrisia. Agora, o que é mais grave, você sabe quem participou da reunião ontem? Os presidentes do Senado, da Câmara e outros investigados na Lava Jato. Não, quem mais? No Palácio do Planalto, com o presidente Temer e quem estava lá? Gilmar Mendes. Ué, mas Gilmar Mendes... Presidente do Superior Tribunal Eleitoral, que tem que julgar esse povo todo. Ontem à noite, ele ofereceu um jantar de aniversário para o Serra. Também estavam todos lá de novo. Quer dizer, o mesmo que vai julgar, sabe, está participando da discussão da reforma política, aí não pode. Assim, desse jeito não vai. O jantar ontem foi o aniversário do Serra. É. Hoje tem aniversário do Couto, mas não convidou ninguém para jantar na casa dele. Vai ter uma sopinha especial na casa. Nós estamos aqui fazendo um protesto. Rápido intervalo, a gente volta em 30 segundos. Até já.